Imagina acordar todos os dias com uma mente mais leve, sem aquela enxurrada de pensamentos negativos que drenam sua energia e roubam sua paz. Imagina poder enfrentar qualquer situação sem que sua própria mente te sabote, sem ficar preso em um ciclo de dúvidas, medos e inseguranças. Parece impossível, né? Mas não é. A maioria das pessoas acredita que pensamentos negativos são inevitáveis, que fazem parte de quem elas são e que não há nada que possam fazer para mudá-los. Mas aqui está a verdade. Não é o que acontece com você que te afunda, e sim a forma como você interpreta isso. E se você aprender a controlar essa interpretação, pode se libertar do peso que carrega por dentro. Hoje, vamos falar sobre como eliminar os pensamentos negativos através do estoicismo, uma filosofia que se mostrou uma das ferramentas mais poderosas para dominar a mente. E não, isso não significa ignorar o que é ruim ou fingir que está tudo bem. Trata-se de treinar sua mente para enxergar a realidade como ela é, sem o filtro do medo e da preocupação constante. Se você sente que sua mente tem sido seu pior inimigo, se quer recuperar o controle sobre o que pensa e sobre como se sente, fica comigo até o final. Porque depois de entender isso, você nunca mais vai ver os pensamentos negativos da mesma forma. Mas antes de começar, quero que faça uma coisa. Escreva nos comentários. Hoje dou um passo a mais rumo à minha melhor versão. Faça isso com intenção, porque quando você escreve, seu subconsciente absorve a mensagem e se programa para que suas ações de hoje estejam alinhadas com essa melhoria contínua. Esse pequeno passo é mais importante do que parece e pode te ajudar a avançar na direção da pessoa que você deseja se tornar. Vamos começar. Número 1. Aceitar os pensamentos em vez de lutar contra eles. Aceitar os pensamentos em vez de lutar contra eles é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Não se trata de ignorá-los nem de reprimi-los, mas de observá-los com serenidade, sem nos identificarmos com eles nem nos deixarmos arrastar por sua corrente. A mente humana é um fluxo constante de ideias, algumas perturbadoras, outras reconfortantes, mas todas passageiras. Pretender que só teremos pensamentos positivos ou que podemos eliminar por completo os negativos é uma batalha perdida. A chave não é erradicá-los, mas aprender a conviver com eles sem que nos dominem. Os estoicos ensinavam que nossa percepção dos eventos é o que determina nossa resposta emocional. Epicteto dizia que não nos afeta o que acontece, mas sim a forma como interpretamos isso. Se um pensamento negativo surge em nossa mente e resistimos a ele com força, só conseguimos dar-lhe mais poder. É como tentar acalmar a água de um lago golpeando-a com as mãos. Só geramos mais turbulência. Por outro lado, se o aceitamos, se o deixamos estar sem alimentá-lo com medo ou rejeição, ele eventualmente perderá seu impacto e passará como uma nuvem no céu. A psicologia moderna chegou a conclusões semelhantes às dos estoicos. A terapia de aceitação e compromisso se baseia na ideia de que tentar controlar ou eliminar pensamentos negativos só aumenta sua persistência. Estudos demonstraram que aceitar a presença desses pensamentos, sem lutar contra eles, reduz a ansiedade e a depressão. É um enfoque que convida à observação sem julgamento, a aceitação em vez da resistência. Quando deixamos de lutar contra nossa mente, ela encontra seu próprio equilíbrio. Isso significa que quando um pensamento negativo aparecer, em vez de entrar em pânico ou tentar expulsá-lo, simplesmente devemos reconhecê-lo. Aqui está esse pensamento, poderíamos dizer a nós mesmos. Não precisamos rotulá-lo como bom ou ruim, nem tentar mudá-lo. Isso também não significa que devemos nos resignar ou nos render a ele, mas apenas aceitá-lo como um visitante que vem e vai. O importante não é o pensamento em si, mas o que fazemos com ele. Por exemplo, se em nossa mente surge a ideia de que não somos bons o suficiente para alcançar algo, o enfoque estoico nos leva a vê-la como um simples pensamento, não como uma verdade absoluta. Podemos notar sua presença sem nos deixar prender por ela. Em vez de discutir internamente ou tentar nos convencer do contrário, podemos simplesmente dizer: é interessante que minha mente tenha produzido esse pensamento. E então seguimos com nossas ações, sem permitir que essa ideia defina nossa realidade. Os pensamentos negativos perdem seu poder quando deixamos de nos identificar com eles.
Marco Aurélio expressava isso claramente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não podemos evitar que certos pensamentos surjam, mas podemos decidir como responder a eles. A aceitação nos permite manter a calma e avançar, sem ficarmos presos em uma luta inútil contra a nossa própria mente. Com o tempo, ao praticar essa atitude, percebemos que os pensamentos que antes pareciam avassaladores perdem sua intensidade. Aprendemos a vê-los com distância, sem nos envolver emocionalmente. Assim como um rio flui sem resistência, nossa mente aprende a soltar aquilo que antes nos perturbava. Nos tornamos mais serenos, mais resilientes, mais livres. Aceitar os pensamentos não significa que devemos acreditar neles, nem agir de acordo com o que dizem. Significa reconhecer sua existência sem dar-lhes o controle sobre nossas vidas. Se conseguirmos fazer isso, descobriremos que a paz mental não vem da ausência de pensamentos negativos, mas da nossa capacidade de conviver com eles sem medo. Número 2. Usar a respiração e a postura para mudar seu estado emocional. A forma como você usa seu corpo define como você se sente. Não é apenas a sua mente que influencia seu estado emocional. Seu corpo tem um impacto enorme na maneira como você experimenta o mundo. Os estoicos sabiam disso. Eles observavam a postura, a respiração e a forma como enfrentavam cada situação primeiro com o corpo, depois com a mente. Se você se encolhe, respira de forma superficial e entrecortada, evita o contato visual, sua mente interpretará isso como um sinal de perigo, como se houvesse algo com que se preocupar. Mas se você se mantém ereto, respira com calma e profundidade, adota uma postura firme e aberta, sua mente receberá uma mensagem diferente. A mensagem de que você tem o controle, de que está pronto para enfrentar qualquer situação. Marco Aurélio falava sobre manter-se firme diante da adversidade, não apenas no pensamento, mas também na maneira como posicionamos nosso corpo, porque a emoção não existe separada da fisiologia. Você pode testar isso agora mesmo. Se você se sentar curvado, encolher os ombros e respirar de forma rápida e superficial, notará que é mais fácil sentir ansiedade. Por outro lado, se levantar a cabeça, relaxar os ombros e respirar de maneira profunda e controlada, sentirá uma mudança imediata. Não é magia, é biologia. A ciência confirmou o que os estoicos já intuíram. Estudos sobre respiração mostram que a forma como inspiramos e expiramos afeta diretamente o sistema nervoso. A respiração superficial e acelerada ativa a resposta de luta ou fuga, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mas a respiração profunda, com ênfase na inspiração, ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que diz ao seu corpo que está seguro, que não há ameaça, que pode pensar com clareza. A postura também é essencial. Pesquisas revelaram que adotar posturas expansivas, como a postura de super-herói, com as mãos na cintura e as costas retas, aumenta os níveis de testosterona e reduz o cortisol. Isso se traduz em mais confiança e menos medo. Ou seja, simplesmente mudando a forma como você usa seu corpo, pode alterar a química do seu cérebro e, com isso, seu estado emocional. Se em um momento de ansiedade ou insegurança você se perceber preso em pensamentos negativos, não tente combatê-los com mais pensamentos. Em vez disso, mude seu corpo. Respire fundo, mantenha as costas eretas. Coloque os pés firmes no chão e olhe para frente com segurança. Você perceberá que sua mente responde imediatamente a essa mudança fisiológica. Não precisa de palavras para se convencer de que tem o controle. Seu corpo já estará dizendo isso ao seu cérebro. Os estoicos acreditavam no autodomínio, e uma parte essencial desse domínio é a forma como gerenciamos nossa presença física. Não se trata apenas do que pensamos, mas de como nos posicionamos no mundo. Epicteto dizia que não devemos nos encolher diante da adversidade, mas enfrentá-la com firmeza. Porque se o seu corpo estiver preparado, sua mente o seguirá. Isso não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma disciplina. Como tudo no estoicismo, é algo que deve ser praticado todos os dias. Em cada momento de estresse ou dúvida, você tem a oportunidade de usar sua fisiologia a seu favor. Não precisa depender de motivação, nem esperar que sua mente decida se sentir melhor. Apenas ajuste sua postura. Respire fundo, mantenha a calma. Deixe que seu corpo ensine a sua mente como deve se sentir. Com o tempo, isso se torna um hábito. Você deixa de ser uma vítima das suas emoções
porque aprendeu a controlá-las através do seu próprio corpo. O medo diminui, o estresse se reduz, a confiança cresce e em cada situação desafiadora, em cada momento de dúvida, você sempre terá essa ferramenta com você. Não precisa de nada externo, apenas da disciplina de usar seu corpo de forma consciente. Assim os estoicos enfrentavam a vida, com firmeza, com controle, com uma presença que não se dobra diante da incerteza. E assim você também pode. Número 3. Classificar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não surgem de forma aleatória. Eles seguem padrões previsíveis. A mente tende a repetir os mesmos erros, a cair nas mesmas armadilhas lógicas, vez após vez. Se você não os questiona, se não os identifica, eles te arrastam sem que você perceba. Mas quando começa a observá-los com atenção, percebe que sempre seguem estruturas semelhantes. Você pode classificá-los, entendê-los e, o mais importante, enfraquecê-los. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que muitas das nossas preocupações são resultado de percepções erradas. O que nos angustia não é o que acontece, mas sim a interpretação que damos aos acontecimentos. A mente fabrica histórias, exagera problemas, vê ameaças onde não existem. Às vezes generaliza: eu sempre fracasso, nunca faço nada certo. Outras vezes cai no pensamento preto e branco: se eu não for o melhor, então sou um completo fracasso. Essas distorções não refletem a realidade, mas se você as aceita sem questionar, elas se tornam sua verdade. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitiva identificou padrões de pensamento distorcidos que alimentam a ansiedade e a depressão. Generalização excessiva, catastrofismo, pensamento dicotômico, filtro negativo. São os mesmos erros que Marco Aurélio e Epicteto alertavam em seus escritos. Quando caímos neles, nossa mente nos engana, nos faz acreditar que o problema é maior do que realmente é. Mas se conseguimos identificá-los e classificá-los, eles perdem força sobre nós. Pense em um pensamento negativo que se repete na sua vida. Talvez quando você falha em algo, sua mente diga: sou um inútil. Que tipo de erro é esse? É uma generalização excessiva, porque um único fracasso não define seu valor como pessoa. Ou talvez você pense: se eu não fizer isso perfeitamente, então não serve para nada. Isso é pensamento preto e branco, uma distorção que te impede de enxergar os matizes da realidade. Quando você classifica um pensamento negativo, você o separa de si mesmo. Ele deixa de ser uma verdade absoluta e se torna apenas um erro lógico. Em vez de se afundar nele, você pode observá-lo com distanciamento. Aqui está de novo a generalização. Você pode dizer a si mesmo. E ao vê-lo pelo que ele realmente é, ele perde força. Você não precisa discutir com o pensamento nem tentar eliminá-lo. Apenas reconhecê-lo e etiquetá-lo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você aprende a questionar essas opiniões, a perceber quando sua mente está caindo em um padrão repetitivo, começa a recuperar o controle. Isso não significa que nunca mais terá pensamentos negativos, mas sim que eles não te afetarão da mesma maneira. Esse é um exercício que você pode praticar todos os dias. Quando um pensamento negativo surgir, não o aceite de imediato. Pergunte a si mesmo: em que categoria ele se encaixa? É uma exageração? É um pensamento absolutista? É uma conclusão precipitada? Quanto mais você praticar essa classificação, mais rápido detectará esses erros e menos impacto eles terão sobre suas emoções. Com o tempo, você notará uma mudança. Pensamentos que antes te deixariam preso na preocupação agora passam sem te afetar. Você aprende a vê-los pelo que realmente são: construções mentais, não verdades absolutas. E em vez de reagir impulsivamente a eles, você responde com calma e clareza. Esse é o poder da observação estoica. Não se trata de evitar os pensamentos negativos, nem de lutar contra eles, mas sim de entender sua natureza, enxergá-los com objetividade. Porque quando você os compreende, eles perdem o controle sobre você. E é aí que você encontra a verdadeira liberdade. Número 4. Escrever e externalizar os pensamentos negativos. Escrever os pensamentos negativos é uma ferramenta poderosa. O que não é nomeado nos controla. O que é expresso perde força. Quando a ansiedade ou a tristeza te invadirem, coloque-as em palavras.
Escreva sem filtro, sem censura, sem se preocupar com gramática ou coerência. Deixe que fluam da sua mente para o papel, como se estivesse esvaziando um copo cheio de água turva. Não importa se os pensamentos são sombrios, irracionais ou exagerados. O importante é tirá-los da sua cabeça e torná-los visíveis. Ao escrevê-los, você os verá pelo que realmente são. Pensamentos, não verdades absolutas. A mente é um narrador caótico, que muitas vezes repete histórias de medo, fracasso e desesperança. Mas quando você escreve, se torna o observador dessas histórias, e não sua vítima. Vai perceber que muitos desses pensamentos não têm base real, que são suposições, distorções da realidade, talvez exageros sobre situações que nem sequer aconteceram, ou memórias que foram deformadas pelo tempo e pela emoção. A ciência confirma esse exercício. Estudos mostram que a escrita expressiva reduz o estresse, melhora a saúde mental e até fortalece o sistema imunológico. Escrever sobre aquilo que te atormenta permite processar esses sentimentos de forma estruturada. É uma maneira de dar forma ao caos interno. O que antes era um turbilhão de pensamentos soltos agora está preso em uma folha de papel, com limites, com um começo e um fim. E quando algo tem forma, é mais fácil lidar com isso. Faça o teste agora. Pegue um papel e escreva os pensamentos que mais te atormentam. Não os julgue. Apenas deixe que saiam, como se estivesse esvaziando uma gaveta desorganizada. Não tente embelezá-los nem dar lógica a eles. Apenas coloque-os para fora. Depois, quando terminar, olhe para o que escreveu e dê um nome a esses pensamentos. Mas não qualquer nome. Escolha um nome que te faça rir um pouco, que tire o peso do que você sente. Se sua ansiedade diz que você é um fracasso, chame esse pensamento de o crítico de cinema implacável. Se sua mente insiste que ninguém te ama, nomeie esse pensamento como o filme de terror que nunca aconteceu. Dar um nome aos seus pensamentos tira o mistério e o poder que eles têm sobre você. Esse simples ato de externalização transforma sua relação com sua mente. Você não é mais refém dos seus pensamentos. Não os toma mais como verdades absolutas. Agora eles são apenas palavras escritas em uma folha, histórias que você pode ler e questionar. E quando você percebe que não é seus pensamentos, mas sim aquele que os observa, você ganha poder sobre eles. Esse é o primeiro passo para a liberdade mental. Na prática estoica, a escrita tem um papel fundamental. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário todas as noites. Não para compartilhar com os outros, mas para organizar sua mente. Suas meditações eram um diálogo consigo mesmo, uma forma de esclarecer seus pensamentos e manter a serenidade no meio do caos. Escrever era sua maneira de se distanciar das emoções e vê-las com mais racionalidade. Faça o mesmo. Não espere estar tomado pela ansiedade para escrever. Torne isso um hábito diário, como um exercício de higiene mental. Escreva suas preocupações, seus medos, seus pensamentos recorrentes. E depois, ao lê-los, questione: isso é realmente verdade? Tenho alguma evidência disso? Se um amigo me dissesse isso, eu concordaria com ele. O estoicismo nos ensina que a mente pode ser nossa melhor aliada ou nosso pior inimigo. E escrever é uma forma de treiná-la, de ensiná-la que nem tudo o que pensamos é verdade. Se você transformar isso em um hábito, perceberá uma mudança profunda. Os pensamentos negativos continuarão surgindo, porque isso faz parte da natureza humana. Mas eles não te afetarão da mesma maneira. Você aprenderá a vê-los, reconhecê-los e deixá-los passar sem que te arrastem com eles. Aprenderá que você não é seus pensamentos, que sua mente pode dizer muitas coisas, mas você tem o poder de decidir quais acreditar e quais descartar. A ansiedade e a depressão se alimentam do caos mental. A escrita traz ordem a esse caos. É um ato de poder, um lembrete de que você tem mais controle sobre sua mente do que imagina. Então, não hesite. Escreva, expresse, nomeie seus pensamentos, e pouco a pouco verá como eles perderão o domínio sobre você. Número 5. Ler os pensamentos e agradecê-los. Quando você lê em voz alta seus pensamentos negativos, algo curioso acontece. O que antes parecia um monstro invisível agora tem forma, som, palavras. E nesse momento, em vez de rejeitá-lo ou lutar contra ele, você faz algo inesperado. Lhe dá as graças. Obrigado, mente, por me trazer essa preocupação. Obrigado por me lembrar desse medo. Não porque você concorde com o que ele diz, mas porque reconhece sua intenção.
A mente, por sua própria natureza, tenta te proteger. Mesmo que às vezes faça isso de forma desordenada, caótica, exagerada. Agradecer a mente por seus pensamentos é um ato de controle. Em vez de entrar em pânico ou se perder em um ciclo de negatividade, você assume a iniciativa. Você não é escravo da sua mente, mas sim o seu observador. E quando você diz obrigado, está tirando o poder que esses pensamentos tinham sobre você. Você não está reagindo com medo nem com rejeição, mas com aceitação. Obrigado, mente, por tentar me ajudar, mas eu decido o que fazer com essa informação. Isso não é otimismo ingênuo. É uma estratégia respaldada pela ciência. A terapia de aceitação e compromisso ensina que lutar contra os pensamentos só os fortalece. Quanto mais você tenta bloquear ou ignorar um pensamento negativo, mais persistente ele se torna. Mas quando você o aceita e lhe dá as graças, você o desarma. Ele deixa de ser uma ameaça e se torna apenas uma ideia. Um conjunto de palavras que sozinhas não têm poder real sobre você. Faça o teste agora mesmo. Leia em voz alta um dos pensamentos negativos que você escreveu. Ouça-se dizendo isso. Depois, respire fundo e diga: obrigado por me trazer isso. Observe o que acontece. Talvez no começo você sinta resistência, porque seu instinto é querer apagar esses pensamentos. Mas se repetir esse exercício algumas vezes, perceberá uma mudança. Em vez de se sentir preso na negatividade, começará a ver esses pensamentos pelo que realmente são. Fragmentos da sua mente, não verdades absolutas. Imagine que sua mente é como um assistente mal treinado. Ele quer te alertar sobre todos os perigos possíveis, mesmo os irreais. Ele quer te lembrar de erros do passado, medos sobre o futuro, preocupações sem solução. Sua intenção não é ruim, mas sua execução é desajeitada. E se toda vez que esse assistente trouxer um pensamento você gritar com ele ou rejeitá-lo, ele continuará insistindo. Por outro lado, se você lhe der as graças, ensina que não precisa repetir a mesma coisa o tempo todo. Que você já recebeu a mensagem, mas é você quem decide como agir. Os estoicos entendiam bem essa dinâmica. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Os pensamentos negativos não nos machucam por existirem. O que nos machuca é a forma como reagimos a eles. Quando os vemos como ameaças, eles nos controlam. Mas quando os enxergamos como simples mensagens da mente, podemos escolher ignorá-los ou responder com calma. Esse exercício de gratidão também te ajuda a desenvolver equanimidade. Em vez de ver os pensamentos negativos como inimigos, você os vê como mensageiros. Em vez de lutar contra eles, você os recebe e segue em frente. E pouco a pouco, com a prática, você percebe que esses pensamentos já não te afetam como antes. Eles continuam surgindo, porque é assim que a mente funciona, mas o impacto deles diminui. Eles não te paralisam mais. Eles não te consomem mais. Então, da próxima vez que sua mente trouxer um pensamento negativo, pare um momento. Leia-o em voz alta. Ouça-o sem julgar. E então simplesmente diga obrigado. Obrigado por me lembrar disso. E siga com o seu dia, porque você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa, aquele que decide o que fazer com eles. E nesse reconhecimento você encontra a verdadeira liberdade. Número 6. A neuroplasticidade permite reprogramar seu cérebro. Seu cérebro não está gravado em pedra. Você não é escravo dos seus pensamentos nem das suas emoções. A neuroplasticidade muda tudo. Ela significa que seu cérebro se adapta, evolui, aprende. Não importa quanto tempo você passou preso em padrões de ansiedade, raiva ou negatividade. Não importa se você reagiu com medo ou desespero por anos. Você pode treiná-lo. Pode mudar a forma como pensa, sente e responde ao mundo. Imagine que sua mente é como um caminho no meio de uma floresta. Se você sempre andou pela mesma trilha, ela está bem marcada. Esse é o caminho da reação impulsiva, do medo, da preocupação constante. Mas a neuroplasticidade te permite abrir novos caminhos. Se você decidir caminhar por uma rota diferente, no começo será difícil. O caminho não está claro, não está bem marcado. Mas se você continuar percorrendo essa nova trilha dia após dia, ela se fortalecerá. E com o tempo, o caminho antigo começará a desaparecer. É assim que seu cérebro funciona. A ciência prova isso. Estudos de neuroimagem mostram que o pensamento positivo ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões e regulação emocional.
Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, que é a região ligada ao medo e à reatividade emocional. Ou seja, ao treinar sua mente, você fortalece as áreas que te ajudam a manter a calma e enfraquece aquelas que geram ansiedade e estresse. Os estoicos já sabiam disso, antes mesmo da ciência explicar. Epicteto dizia que não sofremos pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. E essa interpretação pode ser moldada. Você não está condenado a reagir sempre da mesma maneira. Pode reprogramar sua resposta. Pode decidir como processar o que acontece com você. Você não controla o mundo exterior, mas pode treinar sua mente para que ela não seja um inimigo, e sim uma aliada. Existem técnicas práticas para fazer isso. A meditação e a atenção plena são exercícios concretos para fortalecer o autocontrole e reduzir a reatividade emocional. Não é algo místico nem complicado. É simplesmente treinar seu cérebro para observar os pensamentos sem ser arrastado por eles. Quando você pratica a meditação, treina o músculo do foco. Aprende a perceber quando sua mente quer te puxar para a preocupação, mas em vez de segui-la, você apenas observa e a deixa ir. Cada vez que faz isso, fortalece as conexões neurais que te ajudam a manter a calma. Outro método é o uso consciente da linguagem. O que você diz para si mesmo cria caminhos neurais. Se você constantemente repete, "Eu não consigo lidar com isso", ou "Isso é demais para mim", está reforçando a trilha da impotência. Mas se começar a dizer, "Eu consigo lidar com isso", "Já superei desafios antes", isso também vai passar. Estará criando um novo caminho na sua mente. Isso não é auto-engano. Esse treino mental não ignora a realidade. Ele apenas te ensina a escolher uma forma de responder que te fortaleça, em vez de te enfraquecer. Os estoicos praticavam esse treinamento mental todos os dias. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia reflexões para lembrar a si mesmo de que tudo é passageiro, que as emoções são temporárias e que a verdadeira força está na mente. Ele não esperava se sentir bem automaticamente. Sabia que isso era um processo de disciplina e repetição. E é exatamente isso que a neuroplasticidade nos mostra. A repetição cria mudança. A consistência molda o cérebro. Se você praticar isso todos os dias, perceberá uma mudança real. Isso não significa que você nunca mais sentirá estresse ou ansiedade, mas significa que terá mais controle sobre como reage a eles. Perceberá que encara as situações com mais calma, que as preocupações já não te dominam como antes, que pode enfrentar desafios com mais clareza mental. Seu cérebro estará melhor treinado para responder com racionalidade e não com pânico. Então não deixe que a velha história da sua mente te defina. Você não é seus pensamentos automáticos. Você não é suas emoções momentâneas. Você tem o poder de mudar. Tem a capacidade de treinar seu cérebro para que ele trabalhe a seu favor. A neuroplasticidade é real. E o estoicismo já sabia disso. A mente se molda com a prática. Então comece hoje. Não será imediato, mas cada pequeno esforço está construindo um cérebro mais forte, mais sereno, mais livre. Número 7. Evitar a inatividade mental a longo prazo. A mente é como a água. Se ficar estagnada, apodrece. Quando você não a direciona, quando a deixa à deriva, ela começa a se encher de pensamentos repetitivos, preocupações inúteis e medos imaginários. Não é coincidência que quando você está sem fazer nada, os pensamentos negativos surgem com mais força. Isso acontece porque uma mente sem direção busca algo em que se concentrar. E muitas vezes, o que ela encontra são ansiedades, inseguranças e dúvidas. O cérebro em repouso não é um cérebro em paz. A inatividade prolongada não traz calma, traz inquietação. Os estudos confirmam isso. Quando a mente não tem um propósito claro, ela tende a se concentrar no negativo. Isso é um mecanismo evolutivo. Nosso cérebro foi projetado para detectar ameaças e antecipar problemas. Se não dermos a ele algo para se ocupar, ele começará a buscar perigos, mesmo onde não existem. É por isso que a ruminação mental é tão comum. Quando não estamos fazendo nada, os pensamentos giram em círculos, sem chegar a nenhuma conclusão, apenas consumindo nossa energia e nosso ânimo. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles não acreditavam na inatividade da mente. Para eles, o tempo era um recurso valioso que precisava ser usado com intenção. Não se tratava de estar ocupado por estar ocupado, mas de manter a mente focada em algo útil.
Marco Aurélio escrevia suas reflexões todos os dias, não apenas como um exercício filosófico, mas como uma forma de direcionar seu pensamento. Sêneca alertava sobre os perigos da ociosidade mental, sobre se deixar levar por pensamentos sem controle. Manter a mente ativa não significa preencher o tempo com distrações vazias. Não se trata de consumir conteúdo sem sentido ou de estar constantemente entretido, mas sim de nutrir a mente, desafiá-la e treiná-la para se concentrar no que realmente importa. Aprender algo novo é uma maneira de fazer isso. Ler, escrever, resolver problemas, desenvolver habilidades. Tudo isso mantém o cérebro em movimento, fortalece sua resistência ao estresse e reduz a ansiedade. A meditação ativa também é uma ferramenta poderosa, e você não precisa se sentar em silêncio com os olhos fechados para praticá-la. Se isso não for para você, pode meditar enquanto caminha, enquanto se exercita, enquanto realiza tarefas do dia a dia. O importante é estar presente, treinar a mente para não se perder em pensamentos inúteis. Cada vez que você percebe que sua mente divagou e traz de volta ao presente, está fortalecendo sua capacidade de concentração. Está assumindo o controle da sua mente, em vez de deixar que ela controle você. Resolver desafios, jogos de lógica, aprender um idioma ou um instrumento musical também são formas de manter a mente ativa e em constante desenvolvimento. Além de te tornar mais habilidoso, isso reduz a tendência da mente a cair na ruminação. A ciência confirma isso. Quando o cérebro está envolvido em uma tarefa desafiante, mas possível, ele libera dopamina, que melhora o humor e a motivação. Por outro lado, quando a mente fica inativa por muito tempo, aumenta a atividade em áreas associadas à preocupação e à ansiedade. O estoicismo não prega a hiperatividade nem o trabalho sem descanso, mas defende o uso consciente do tempo. Não deixar que os dias escorram pela inércia. Não permitir que a mente se transforme em um terreno fértil para pensamentos destrutivos. Se você se perceber preso em ciclos de preocupação, em momentos de inatividade que só alimentam sua ansiedade, mude o foco. Direcione sua mente para algo útil, algo que te faça crescer. Não precisa ser um grande projeto, nem uma meta complicada. Basta pequenas ações que mantenham sua mente em movimento, que evitem que ela se prenda a pensamentos negativos. Quando você assume o controle da sua mente, quando escolhe onde focar sua atenção, reduz a tendência dela a te sabotar. Os pensamentos negativos perdem força quando você está concentrado em algo maior do que eles. Não se trata de ignorá-los, mas de não dar a eles espaço para dominar seu dia. Então, mova sua mente, treine-a, use-a com intenção. A inatividade prolongada traz caos. A ação direcionada traz clareza, e nessa clareza você encontra liberdade. Número 8. Praticar o perdão a si mesmo. Cometer erros é inevitável. Não importa o quanto nos esforcemos para fazer tudo certo. Em algum momento vamos falhar. E quando isso acontece, aquela voz na nossa cabeça aparece. A voz que nos julga sem piedade, que nos diz que não somos bons o suficiente, que deveríamos ter sabido melhor, que talvez não mereçamos outra chance. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Os erros não nos definem. O que nos define é a forma como respondemos a eles. Você não é o erro que cometeu. Você é a pessoa que aprende com ele e segue em frente. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a culpa não faz sentido se não nos leva à ação. Sentir-se mal eternamente por um erro não o desfaz. Não muda o passado. Apenas nos prende a ele. Se algo saiu errado, a única resposta racional é perguntar: o que posso fazer melhor da próxima vez? E se não há nada que você possa fazer para mudar, então precisa soltar. O sofrimento desnecessário é uma escolha. Epicteto nos lembra que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Se você vê seu erro como uma condenação eterna, viverá preso ao remorso. Mas se vê como um lembrete da sua humanidade, como uma lição da vida, então sairá fortalecido. Autocompaixão não é indulgência, é sabedoria. Significa tratar a si mesmo com a mesma compreensão que teria com um amigo. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. A autocompaixão e o perdão a si mesmo estão associados à melhor saúde mental. Estudos mostram que as pessoas que praticam o perdão reduzem seus níveis de ansiedade, depressão e estresse. Não porque ignorem seus erros,
mas porque os processam de uma maneira mais saudável. Em vez de se punirem com pensamentos negativos, transformam os erros em oportunidades de aprendizado. O cérebro é maleável. Cada vez que você se critica, fortalece o circuito neural do autodesprezo. Mas cada vez que pratica autocompaixão, fortalece o circuito da resiliência. Com o tempo, sua mente aprende a responder de forma diferente. Não é uma mudança instantânea, mas é possível treinar sua mente para se perdoar com a mesma facilidade com que você perdoaria outra pessoa. Quando falhar, pare por um momento. Observe a situação sem julgamento. Pergunte a si mesmo: o que eu estava tentando fazer nesse momento? O que aprendi com isso? Em vez de pensar, sou um fracasso, pense: isso foi uma oportunidade de aprendizado. Escreva o que aconteceu e o que fará diferente da próxima vez. A escrita ajuda a processar emoções e a ver os erros com mais objetividade. Imagine que um amigo chega até você e diz que cometeu um erro. O que você diria para ele? Provavelmente o tranquilizaria. Diria que todos falhamos, que o importante é aprender. Agora aplique esse mesmo conselho a si mesmo. Trate-se com a mesma paciência e compreensão. A autocrítica constante não te torna melhor. Apenas te mantém preso a um estado de sofrimento desnecessário. Quando você pratica o perdão a si mesmo, se liberta do peso do passado. Isso não significa ignorar as consequências das suas ações, mas sim encará-las com maturidade. Em vez de ficar preso ao que foi, você cria espaço para o que pode ser. Diminui a ruminação, reduz o estresse e permite que sua mente se concentre no presente. Cada dia é uma oportunidade para fazer melhor. Você não é seu erro. Você não é seus pensamentos negativos. Você é a pessoa que tem a capacidade de aprender, crescer e seguir em frente com mais sabedoria. Então solte o peso, perdoe-se e avance. Número 9. Criar um ambiente positivo que apoie sua mudança mental. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela, cresce. Se você se cerca de negatividade, reclamações e distrações sem propósito, isso dominará sua vida. Mas se escolher se rodear de ideias, pessoas e ambientes que te inspiram, sua mente florescerá. Seus pensamentos serão mais claros, fortes e positivos. Os estoicos entendiam isso muito bem. Epicteto dizia que devemos ser cuidadosos com as companhias que escolhemos, porque as influências externas afetam nossa maneira de pensar e agir. Se você passa tempo com pessoas que estão sempre reclamando, que enxergam o mundo como um lugar hostil e sem esperança, é inevitável que essa energia se impregne em você. Mas se você se cerca de pessoas que buscam melhorar, que têm perspectiva, que enfrentam desafios com calma e racionalidade, sua forma de pensar também mudará. Marco Aurélio alertava sobre a importância do que deixamos entrar em nossa mente. Ele dizia que nossas almas se tingem da cor dos nossos pensamentos. Isso significa que tudo o que consumimos, as conversas das quais participamos, as notícias que lemos, os livros que escolhemos, a música e o entretenimento que apreciamos, molda nossa percepção do mundo, para melhor ou para pior. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. A psicologia social demonstrou que somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Se seus amigos e familiares têm uma mentalidade pessimista e reforçam ideias negativas, seu cérebro começará a adotar esses padrões de pensamento. Mas se você se rodeia de pessoas que possuem uma visão mais equilibrada e construtiva, sua mentalidade se ajustará nessa direção. Estudos em neurociência mostram que o conteúdo que consumimos afeta a química do nosso cérebro. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais cheias de conflito ou entretenimento vazio, pode aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Por outro lado, o consumo de conteúdo enriquecedor, como livros que expandem nossa mente, conversas significativas e arte que inspira, ativa circuitos neurais associados à criatividade, calma e resiliência. Se você quer melhorar seu estado mental, comece organizando seu ambiente. Observe as pessoas com quem mais interage. Elas te inspiram ou te drenam. Isso não significa cortar laços de forma radical, mas sim estabelecer limites. Decida quanto tempo e energia está disposto a dedicar a relações que não te fazem crescer. Ao mesmo tempo, busque ativamente pessoas que refletem a mentalidade que deseja cultivar. O mesmo vale para a informação que você consome. Pergunte-se: esse conteúdo me deixa com mais clareza e motivação ou apenas me enche de ruído mental? Não
Não se trata de evitar a realidade ou viver em uma bolha de otimismo irreal, mas sim de ser consciente de como a informação que consome impacta seu estado emocional. Faça pequenas mudanças. Em vez de começar o dia com notícias alarmantes, leia algo que te inspire. Em vez de deixar que a negatividade domine suas conversas, direcione o diálogo para temas mais construtivos. Se passa tempo em redes sociais, siga contas que ofereçam conhecimento e perspectiva, em vez de conteúdo superficial ou conflituoso. O ambiente que você constrói não influencia apenas sua mente, mas também suas emoções. Quando você reduz sua exposição a estímulos que geram ansiedade e aumenta seu contato com estímulos que promovem tranquilidade e aprendizado, seu bem-estar emocional melhora. Você começa a notar menos pensamentos negativos e mais clareza mental. Se quer mudar sua vida, comece mudando o que permite entrar em sua mente. Rodeie-se de pessoas que te elevam. Consuma conteúdo que te fortaleça. Crie um espaço onde a paz e o crescimento pessoal possam florescer. Porque, no fim, seu ambiente não apenas reflete quem você é, mas também quem você pode se tornar. Número 10. Entender a origem dos pensamentos negativos. Sua mente não é um reflexo fiel da realidade. Ela é um filtro. Tudo o que você pensa, sente e experimenta passa primeiro pelo lente da sua interpretação. Quando algo acontece, você não reage ao evento em si, mas à história que sua mente cria sobre esse evento. Essa história pode ser precisa, ou pode estar distorcida por crenças, medos e experiências passadas. É aqui que nascem os pensamentos negativos. Eles não são um reflexo da realidade, mas da forma como a percebemos. Epicteto já dizia isso há séculos. Não nos afeta o que acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. Um mesmo evento pode gerar respostas completamente diferentes em pessoas diferentes. Um desligamento do trabalho, por exemplo, pode ser visto como uma tragédia, uma injustiça ou uma oportunidade de crescimento. Não é o evento em si que causa sofrimento. É a interpretação que damos a ele. E se aprendermos a mudar nossa interpretação, mudamos a nossa experiência. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitivo-comportamental, uma das mais eficazes contra a ansiedade e depressão, se baseia na ideia de que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Se você sempre interpreta as situações da pior forma possível, sua mente ficará presa em um ciclo de negatividade. Mas se aprender a questionar esses pensamentos e enxergar as coisas com mais clareza, poderá reduzir o impacto deles. Muitas vezes, os pensamentos negativos surgem porque assumimos coisas sem questioná-las. Se algo dá errado, pensamos que tudo está perdido. Se alguém nos critica, assumimos que somos incompetentes. Se falhamos em algo, interpretamos como prova de que nunca conseguiremos. Mas o que acontece se desafiar esses pensamentos? E se você parar e se perguntar, isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver essa situação? Imagine que você comete um erro no trabalho. Sua mente pode dizer imediatamente, sou um fracasso, com certeza vão me demitir. Mas se aplicar o pensamento estoico, você para e analisa. Isso realmente é um fracasso ou apenas um erro pontual? Já cometi erros antes e aprendi com eles. Fui demitido todas as vezes que errei? Ao fazer isso, percebe que sua mente estava exagerando, e o pensamento negativo perde força. Mudar sua perspectiva não significa ignorar a realidade ou se enganar com otimismo vazio. Significa treinar sua mente para enxergar as coisas como realmente são, sem as distorções do medo e da insegurança. Os estoicos praticavam um exercício chamado ver as coisas de cima. Imagine que você olha para sua vida de longe, como se fosse um observador externo. Dessa perspectiva, os problemas que parecem gigantes se tornam menores. Você percebe que muitas preocupações são temporárias e que você tem mais controle do que imagina. Quando aprende a questionar seus pensamentos negativos, começa a notar uma mudança. Já não reage de imediato com medo ou frustração. Em vez disso, toma um respiro, observa a situação com calma e escolhe uma interpretação mais racional. E ao fazer isso, reduz a carga emocional desnecessária. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a história que conta a si mesmo sobre esses acontecimentos. E quando você muda essa história, muda sua experiência. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, não o tome como uma verdade absoluta. Observe-o, questione-o
E escolha a perspectiva que te ajude a avançar e não a te paralisar. Porque no fim o poder dos seus pensamentos não está nos eventos em si, mas na forma como você decide interpretá-los. Número 11. Treinar a atenção para dominar a mente. Sua mente é como um cachorro sem coleira. Se você nunca a treina, ela correrá atrás de qualquer estímulo, reagirá a qualquer ruído, se deixará levar por impulsos incontroláveis. Mas se você aprender a guiá-la, se der estrutura, ela se tornará obediente, focada, disciplinada. A maioria das pessoas vive presa em uma mente descontrolada, saltando de um pensamento para outro, arrastadas por suas emoções, sem perceber que tem a capacidade de recuperar o controle. Você não é escravo dos seus pensamentos. Pode treinar sua atenção para direcioná-la para onde realmente quer. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que se domina a si mesmo, e o domínio começa com a atenção. Se cada pensamento que surge te controla, então você é prisioneiro da sua própria mente. Mas se consegue observar seus pensamentos sem reagir automaticamente, então começa a ser livre. Você não pode evitar que os pensamentos negativos apareçam, mas pode decidir se os segue ou os deixa passar. Essa é a diferença entre uma mente treinada e uma mente caótica. A neurociência já comprovou que a atenção molda a estrutura do cérebro. O que você repetidamente foca se fortalece. Se você constantemente se concentra em preocupações, reforça as conexões neurais da negatividade. E a negatividade se torna automática. Mas se treina sua atenção para se concentrar no útil, no racional, no que está sob seu controle, então cria novas conexões que fortalecem sua clareza mental e sua estabilidade emocional. A mente não é fixa. Ela muda conforme o uso que você faz dela. A maioria das pessoas nem percebe como sua atenção é sequestrada por pensamentos irrelevantes. Elas vão de uma lembrança dolorosa a uma preocupação futura, sem notar que estão presas em um ciclo mental. Para treinar a atenção, o primeiro passo é perceber para onde ela está indo. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Você não é o que pensa. Um pensamento é apenas um pensamento, um impulso elétrico no cérebro. Ele não tem mais poder do que aquele que você dá a ele. Quando surgir um pensamento negativo, não o siga automaticamente. Imagine que ele é uma notificação no seu celular. Você pode abrir e se perder nele, ou simplesmente ignorá-lo e continuar o que estava fazendo. A atenção é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Se cada vez que sua mente devagar, você a trouxer de volta ao presente, estará treinando sua atenção. No início será difícil, mas com o tempo se tornará natural. Uma técnica eficaz para isso é ancorar a atenção na respiração. Quando perceber que um pensamento negativo tomou o controle, leve sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. A respiração sempre está no presente. Ela não pertence ao passado nem ao futuro. Cada vez que você retorna a ela, dá à sua mente uma pausa. Uma oportunidade de sair do ciclo da preocupação. Outra forma de treinar sua atenção é questionar seus pensamentos automáticos. Se sua mente disser isso vai dar errado, pare e pergunte: isso é um fato ou apenas uma suposição? Não aceite cada pensamento como uma verdade absoluta. Analise-o. Questione sua lógica. Busque alternativas. A mente descontrolada acredita em tudo o que pensa. A mente treinada questiona, observa, escolhe. Quando você treina sua atenção, percebe que os pensamentos negativos perdem força. Não porque desaparecem, mas porque deixam de te afetar da mesma maneira. Você já não reage com a mesma intensidade. Aprende a dar espaço a esses pensamentos sem que eles te controlem. E com o tempo, sua mente se torna mais tranquila, mais clara, mais resiliente. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é ser dono de si mesmo. Dominar sua atenção é o primeiro passo para dominar sua mente. E quando você domina sua mente, nenhum pensamento tem poder sobre você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este.
que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Hoje vamos falar sobre um tema que com certeza vai lhes interessar muito. Como desintoxicar nossa mente e parar de pensar tanto em tudo. Parece ótimo, não é? Às vezes nossas mentes podem se sentir como um turbilhão de pensamentos incessantes, preocupações e dúvidas que nos impedem de aproveitar o momento presente. Mas não se preocupem, porque hoje trago 20 estratégias simples baseadas no estoicismo que vão ajudá-los a liberar a mente e encontrar a paz interior. Imaginem isto. Vocês estão na cama, prontos para dormir, mas a mente não para de girar, com pensamentos sobre o trabalho, a família, as metas não alcançadas e até o futuro mantendo-os acordados. Isso acontece com todos nós, mas não precisa ser assim. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos ensinam que podemos treinar nossa mente para que seja mais tranquila e focada. Como? Pois é isso que vamos descobrir hoje. Cada uma dessas 20 estratégias tem um fundamento na filosofia estoica e foi criada para nos ajudar a viver de maneira mais serena e equilibrada. Vamos explorar cada uma delas em detalhes, explicando não apenas como aplicá-las em nossa vida diária, mas também por que funcionam e como podem transformar nossa maneira de pensar. Além disso, para dar um toque especial, acompanharei cada estratégia com uma frase de um filósofo estoico que nos inspire e nos ajude a entender melhor o conceito. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse arteestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. Agora, vamos começar? Primeira estratégia: use afirmações positivas. Vamos seguir com uma estratégia que muitas vezes é negligenciada, mas que pode ter um grande impacto: as afirmações positivas. Epicteto, outro grande filósofo estoico, disse: a maior parte da felicidade depende da nossa disposição, não das nossas circunstâncias. As afirmações positivas são declarações que repetimos para nós mesmos para fomentar uma mentalidade positiva e empoderada. Por que são importantes? Porque nossos pensamentos têm um grande poder sobre nossa percepção da realidade. Se constantemente dizemos coisas negativas a nós mesmos, veremos o mundo de uma maneira negativa. Mas se mudarmos esse discurso interno e começarmos a dizer coisas positivas, nossa perspectiva pode mudar drasticamente. Imagine que você se levanta de manhã e a primeira coisa que pensa é: hoje vai ser um dia difícil. Isso provavelmente influenciará como o seu dia se desenvolverá. Mas se em vez disso você disser a si mesmo: hoje tenho a oportunidade de fazer coisas incríveis, essa afirmação pode motivá-lo e lhe dar uma atitude mais positiva. As afirmações positivas funcionam porque nos ajudam a reprogramar nossa mente, focando no que queremos alcançar em vez do que tememos. Isso reduz a ansiedade e a ruminação, mantendo-nos focados em pensamentos construtivos e encorajadores. Para começar a usar afirmações, identifique áreas em que você sinta insegurança ou negatividade. Em seguida, crie afirmações que contraponham esses pensamentos. Por exemplo, se você se preocupa por não ser bom o suficiente no seu trabalho, poderia dizer: sou capaz e confio nas minhas habilidades. Repita essas afirmações diariamente, especialmente em momentos de dúvida ou estresse. O que acha? Pronto para experimentar as afirmações positivas? Vamos continuar com a segunda estratégia. Mas antes, escolha uma afirmação positiva que você possa começar a usar hoje mesmo. Segunda estratégia: simplifique sua vida. Vamos falar de algo que pode parecer óbvio, mas que muitas vezes esquecemos: simplificar nossa vida. Sêneca também disse: é a mente que faz o bem ou o mal, que faz infeliz ou feliz, rica ou pobre. Em nosso mundo moderno, estamos rodeados de complexidade. Temos muitas coisas, muitas tarefas e muitas preocupações. Tudo isso contribui para que nossa mente se sinta sobrecarregada. Simplificar nossa vida significa reduzir o excesso em todas as suas formas. Coisas materiais, compromissos sociais e até mesmo pensamentos desnecessários. Pense na sua casa. Quantas coisas você tem que realmente não precisa? Cada objeto adicional é uma carga mental.
O mesmo ocorre com nossas atividades diárias. Às vezes nos comprometemos com tantas coisas que acabamos nos sentindo sobrecarregados. Ao simplificar, criamos mais espaço em nossa vida e em nossa mente. Por que isso é eficaz? Porque cada coisa que eliminamos reduz a quantidade de coisas sobre as quais temos que pensar e nos preocupar. Menos coisas significam menos decisões a tomar, menos desordem a gerenciar e mais tempo e energia para focar no que realmente importa. Comece fazendo uma limpeza no seu ambiente. Desfaça-se de coisas que você não precisa ou que não lhe trazem alegria. Em seguida, revise seus compromissos e veja se há algo que você possa simplificar ou delegar. Finalmente, tente simplificar seus pensamentos praticando o mindfulness e focando no presente. Terceira estratégia: limite a informação que consome. A próxima estratégia pode ser um pouco desafiadora na nossa era digital, mas é crucial: limitar a quantidade de informação que consumimos. Marco Aurélio disse: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E nossos pensamentos muitas vezes estão influenciados pela informação que recebemos. Vivemos em um mundo saturado de informações. Notícias, redes sociais, e-mails, mensagens, tudo competindo por nossa atenção. Isso pode levar a uma sobrecarga de informações, fazendo com que nossa mente se sinta constantemente bombardeada e estressada. Limitar a quantidade de informação que consumimos nos ajuda a reduzir esse ruído mental. Como você pode fazer isso? Comece sendo mais seletivo com as fontes de informação que escolhe. Opte apenas por aquelas que realmente lhe trazem valor e evite as que só geram estresse ou ansiedade. Também estabeleça limites de tempo para o uso de dispositivos eletrônicos. Por exemplo, você pode decidir verificar as notícias apenas uma vez por dia ou limitar o tempo que passa nas redes sociais. Por que isso é eficaz? Porque quando reduzimos a quantidade de informação que consumimos, damos um respiro à nossa mente. Isso nos permite processar melhor a informação que realmente importa e nos dá mais espaço mental para a criatividade e o pensamento profundo. Quarta estratégia: desenvolva uma rotina de exercícios regulares. Agora vamos falar de algo que beneficia tanto a nossa mente quanto ao nosso corpo: o exercício regular. Sêneca dizia: "A mente que está ansiosa pelo futuro é miserável." O exercício é uma excelente forma de reduzir essa ansiedade e limpar nossa mente. O exercício regular não só melhora a nossa saúde física, mas também tem um impacto significativo na nossa saúde mental. Quando fazemos exercícios, nosso corpo libera endorfinas, que são substâncias químicas que nos fazem sentir bem e reduzem o estresse. Além disso, o exercício pode nos ajudar a limpar a mente, focando no movimento e na respiração em vez de nas nossas preocupações. Imagine sair para correr de manhã. Você sente o ar fresco no rosto, o ritmo dos seus pés contra o chão e sua mente começa a se limpar. Você não está pensando nos problemas do trabalho ou nas suas preocupações pessoais. Apenas está desfrutando do momento. Esta é uma forma poderosa de praticar o mindfulness enquanto cuida do seu corpo. Por que isso funciona? Porque o exercício não só melhora a nossa condição física, mas também nos ajuda a lidar com o estresse e a ansiedade de maneira mais eficaz. Além disso, nos proporciona uma sensação de realização e bem-estar que pode melhorar nossa atitude geral em relação à vida. Então, você se anima a incorporar mais exercícios na sua rotina? Quinta estratégia: medite diariamente. Vamos falar de uma prática que pode parecer simples, mas que tem um impacto profundo: a meditação diária. A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e reduzir o excesso de pensamentos. Trata-se de reservar um tempo todos os dias para sentar em silêncio, focar na respiração e observar os pensamentos sem julgá-los. Ao fazer isso, treinamos nossa mente para estar mais presente e menos reativa. Imagine que você encontra um lugar tranquilo. Senta-se confortavelmente e fecha os olhos. Respira profundamente e se concentra no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Se sua mente começar a divagar, simplesmente a traga de volta à respiração sem se julgar. Esta prática regular ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, permitindo que você lide melhor com os desafios diários. Por que isso funciona? Porque a meditação nos permite observar nossos pensamentos sem nos apegar a eles. Isso cria um espaço mental onde podemos ver as coisas com mais clareza e menos emoção. Com o tempo, isso reduz a quantidade de pensamentos opressivos e nos ajuda a desenvolver uma mente mais tranquila e centrada.
Sexta estratégia: estabeleça limites claros. Vamos continuar com algo que é essencial para a nossa paz mental: estabelecer limites claros. Epicteto nos lembra: ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. Isso também se aplica à nossa capacidade de estabelecer limites. Estabelecer limites significa ser claro sobre o que você está disposto a aceitar e o que não está. Isso inclui limites no seu tempo, na sua energia e nas suas relações. Quando não estabelecemos limites, podemos nos sentir sobrecarregados e ressentidos porque nos deixamos levar pelas demandas dos outros. Imagine que você está no trabalho e seu chefe pede que você fique até tarde pela terceira vez nesta semana. Estabelecer um limite poderia significar dizer: entendo que isso é importante, mas também preciso de tempo para descansar e recarregar. Hoje não posso ficar até tarde. Isso pode ser desconfortável no início, mas é crucial para o seu bem-estar. Por que isso funciona? Porque quando estabelecemos limites claros, protegemos nossa energia e tempo. Isso nos permite focar no que realmente importa e reduz a quantidade de estresse e ansiedade em nossa vida. Também nos ajuda a ter relacionamentos mais saudáveis, já que as pessoas entendem e respeitam nossas necessidades. Então, o que acha? Pronto para começar a estabelecer limites mais claros? Vamos seguir com a sétima estratégia. Mas primeiro pense em uma área da sua vida onde você poderia se beneficiar ao estabelecer um limite claro. Sétima estratégia: rodeie-se de pessoas positivas. Vamos falar de algo que pode ter um grande impacto na nossa mente: as pessoas com quem nos rodeamos. Sêneca dizia: o homem mais poderoso é aquele que é dono de si mesmo. Parte de sermos donos de nós mesmos é escolher sabiamente nossas companhias. As pessoas com quem passamos tempo podem influenciar muito nossa mentalidade. Se estamos rodeados de pessoas negativas, é provável que absorvamos essa negatividade. Em contrapartida, se nos rodeamos de pessoas positivas e de apoio, nossa perspectiva também tende a ser mais positiva. Imagine que você tem um amigo que sempre encontra o lado bom das coisas, que te apoia e te motiva. Passar tempo com essa pessoa te inspira e te faz sentir melhor consigo mesmo. Por outro lado, se você tem um amigo que sempre se queixa e vê o lado negativo, isso pode drenar sua energia e afetar sua mente. Por que isso funciona? Porque as emoções e atitudes são contagiosas. Quando estamos em um ambiente positivo, nos sentimos mais felizes e menos estressados. Isso não significa que devemos evitar pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas sim que devemos estar conscientes de como nossas relações nos afetam e fazer um esforço para nos rodearmos de pessoas que nos elevem. O que você acha? Pronto para cercar-se de pessoas positivas? Vamos continuar com a oitava estratégia. Mas primeiro pense em quem na sua vida te inspira e te faz sentir bem. Oitava estratégia: aceite a impermanência. Vamos falar de uma estratégia fundamental para a filosofia estoica: aceitar a impermanência. Marco Aurélio dizia: observe quantas ondas de mudança já passaram sobre você e compreenderá que as coisas que mudam constantemente não devem ser temidas. Aceitar a impermanência significa reconhecer que tudo na vida é transitório. As situações, os sentimentos e até mesmo nós mesmos estamos em constante mudança. Essa aceitação pode aliviar muito do nosso estresse e ansiedade, pois nos liberta da ilusão de que as coisas devem permanecer iguais para serem boas. Imagine que você está enfrentando um desafio na sua vida, algo que lhe causa muito estresse. Aceitar a impermanência ajuda a entender que esse desafio não durará para sempre. Tudo passa, tanto o bom quanto o ruim. Ao internalizar isso, você percebe que não precisa se apegar a nada com tanta força. E isso pode trazer uma grande paz mental. Por que isso funciona? Porque quando aceitamos que as coisas mudam, nos tornamos mais flexíveis e resilientes. Em vez de lutar contra a mudança, a aceitamos e nos adaptamos. Isso reduz a quantidade de pensamentos e preocupações desnecessárias, já que não estamos constantemente tentando controlar o incontrolável. O que acha? Pronto para aceitar a impermanência em sua vida? Vamos continuar com a nona estratégia, mas primeiro reflita sobre um aspecto da sua vida onde a aceitação da impermanência pode lhe trazer mais paz. Nona estratégia: dedique tempo aos seus passatempos. Vamos falar de algo que muitas vezes esquecemos na correria da vida diária: dedicar tempo aos nossos passatempos. Epicteto nos lembra: o ócio sem livros é a morte e o sepulcro do homem vivo. Nossos passatempos são atividades que nos apaixonam e nos trazem alegria. Quando dedicamos tempo a eles,
Permitimos que nos desconectemos das preocupações diárias e foquemos em algo que nos faz felizes. Isso não só é um descanso mental, mas também pode ser uma fonte de inspiração e criatividade. Imagine que você gosta de pintar. Dedicar uma hora por dia à pintura pode ser uma forma maravilhosa de relaxar a mente e expressar suas emoções. Não se trata de ser o melhor no seu passatempo, mas de apreciá-lo e permitir-se esse tempo para si mesmo. Por que isso funciona? Porque quando nos permitimos desfrutar de nossos passatempos, estamos alimentando nossa alma. Isso reduz o estresse e nos ajuda a manter um equilíbrio saudável em nossa vida. Além disso, os passatempos podem ser uma excelente maneira de praticar o mindfulness, pois nos imergimos completamente na atividade. Então, o que acha? Pronto para dedicar mais tempo aos seus passatempos? Vamos continuar com a 10ª estratégia, mas primeiro pense em um passatempo que você gosta e como poderia integrá-lo mais na sua rotina. 10ª estratégia. Aprenda a dizer não. Agora vamos falar de algo que muitos de nós temos dificuldade. Aprender a dizer não. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que são difíceis. Dizer não pode ser uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver para proteger nossa paz mental. Muitas vezes nos sentimos obrigados a dizer sim a todas as demandas que nos fazem, seja no trabalho, na família ou nas amizades, mas isso pode nos levar a nos sentirmos sobrecarregados e ressentidos. Imagine que alguém lhe peça para assumir um projeto adicional no trabalho. Se você já está no limite das suas capacidades, dizer sim só lhe causará mais estresse. Em vez disso, dizer não de maneira respeitosa e firme protege seu tempo e energia. Por que isso funciona? Porque quando aprendemos a dizer não, estamos estabelecendo limites saudáveis. Isso nos permite focar no que realmente importa e evitar o esgotamento. Dizer não não significa ser egoísta, mas cuidar de nós mesmos para que possamos ser mais eficazes e felizes. Então, o que acha? Pronto para começar a dizer não quando necessário? Vamos continuar com a 11ª estratégia, mas primeiro pense em uma situação recente em que você poderia ter dito não, e como isso teria mudado seu nível de estresse. 11ª estratégia: cultive a paciência. Vamos falar de algo que é essencial para manter a calma e a serenidade. Cultivar a paciência. Marco Aurélio dizia: a arte de viver se assemelha mais a uma luta do que a uma dança, porque a vida deve ser vivida lutando e em guarda contra os golpes repentinos. A paciência é a capacidade de aceitar ou tolerar a demora, os problemas ou o sofrimento sem se irritar ou se sentir ansioso. Em nosso mundo rápido e orientado para resultados, queremos tudo imediatamente, o que pode levar à frustração e ao estresse. Cultivar a paciência nos permite lidar melhor com situações difíceis e reduzir o número de pensamentos opressivos. Imagine que você está em uma fila longa esperando sua vez. Em vez de se sentir impaciente e estressado, você decide respirar profundamente e aceitar que este é um momento para praticar a paciência. Talvez você use esse tempo para refletir, observar seu entorno ou simplesmente relaxar. Por que isso funciona? Porque a paciência nos permite aceitar as coisas como são, sem tentar forçá-las a serem diferentes. Isso reduz a resistência mental e a ansiedade. Quando somos pacientes, damos a nós mesmos espaço para responder em vez de reagir, o que nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a manter a calma. Então, o que acha? Pronto para praticar mais a paciência? Vamos continuar com a 12ª estratégia, mas primeiro reflita sobre uma situação recente em que você poderia ter sido mais paciente e como isso teria mudado sua experiência. 12ª estratégia: encontre tempo para a natureza. Vamos falar de algo que tem um poder incrível para acalmar nossa mente: passar tempo na natureza. Sêneca nos lembrava que a felicidade é a paz da alma. Passar tempo ao ar livre, rodeado pela natureza, pode ter um efeito profundamente calmante em nossa mente. A natureza nos oferece um respiro do ruído e da correria da vida cotidiana. Nos conecta com algo maior que nós mesmos e nos lembra a beleza e a simplicidade da vida. Imagine que você faz um passeio pelo parque ou uma caminhada na floresta. Sente o ar fresco, ouve o canto dos pássaros e vê o verde ao redor. Esse simples ato pode ajudá-lo a limpar a mente, reduzir o estresse e sentir-se mais conectado e tranquilo. Por que isso funciona? Porque a natureza tem um efeito restaurador em nosso cérebro, ajudando-nos a relaxar e recarregar nossas energias. Além disso,
Estar na natureza nos permite praticar o mindfulness de maneira natural, focando nos sentidos e no momento presente. Então, o que acha? Pronto para encontrar mais tempo para a natureza em sua vida? Vamos continuar com a 13ª estratégia. Mas primeiro pense em como você pode integrar mais momentos ao ar livre na sua rotina diária. 13ª estratégia. Faça uma desconexão digital regular. Vamos falar de algo que pode ser um verdadeiro desafio, mas que é muito benéfico. Fazer uma desconexão digital regular. Marco Aurélio dizia: a paz vem de dentro, não a busque fora. Em nossa era digital, estamos constantemente conectados a nossos dispositivos, o que pode levar a uma sobrecarga de informações e a uma mente sempre ocupada. Fazer uma desconexão digital significa reservar um tempo para se afastar dos dispositivos eletrônicos e do constante fluxo de informações. Imagine que você decide passar um dia sem seu telefone, sem verificar e-mails ou redes sociais. No início pode parecer estranho, mas logo você notará uma sensação de liberdade e tranquilidade. Você terá mais tempo para estar presente, para desfrutar das atividades sem interrupções e para se reconectar consigo mesmo. Por que isso funciona? Porque quando nos desconectamos digitalmente, damos à nossa mente um descanso do constante bombardeio de estímulos. Isso reduz o estresse e a ansiedade, permitindo-nos estar mais focados e presentes. Além disso, nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com a tecnologia, usando-a de maneira consciente em vez de reativa. Então, o que acha? Pronto para tentar uma desconexão digital regular? Vamos continuar com a 14ª estratégia, mas primeiro pense em como você pode integrar períodos de desconexão digital em sua rotina. 14ª estratégia. Pratique o perdão. Vamos falar agora de algo que pode liberar muito espaço mental e emocional. Praticar o perdão. Epicteto nos ensinava: não é o que te acontece, mas como você reage a isso que importa. O perdão não se trata de justificar ou aceitar o comportamento negativo dos outros, mas de liberar nossa mente do ressentimento e da amargura. Quando guardamos rancor, mantemos viva uma ferida que só nos causa dor, e praticar o perdão nos permite curar e seguir em frente. Imagine que alguém te fez mal. Praticar o perdão não significa que o que fizeram está certo, mas que você decide não permitir que essa ferida controle sua vida. Ao perdoar, você libera essa carga e permite que sua mente se concentre no presente e no positivo. Por que isso funciona? Porque o ressentimento e a raiva consomem muita energia mental. Ao praticar o perdão, liberamos essa energia e reduzimos os pensamentos negativos. Isso não só melhora a nossa saúde mental, mas também nos permite viver uma vida mais plena e feliz. Então, o que acha? Pronto para praticar o perdão? Vamos continuar com a 15ª estratégia. Mas primeiro pense em uma situação em que você poderia se beneficiar ao perdoar alguém, e como isso poderia mudar sua vida. 15ª estratégia. Mantenha um diário pessoal. Vamos falar de uma prática que pode ser muito útil para organizar seus pensamentos e emoções. Manter um diário pessoal. Marco Aurélio, em suas meditações, nos mostrou como o ato de escrever pode ser uma ferramenta poderosa para a introspecção e a clareza mental. Escrever em um diário permite que você exprima seus pensamentos e sentimentos de maneira livre. É uma forma de desabafar e entender melhor suas emoções. Ao colocar seus pensamentos no papel, você pode ver as coisas com mais clareza e encontrar soluções para seus problemas. Imagine que você se sente sobrecarregado por uma situação na sua vida. Ao escrever sobre isso no seu diário, você pode explorar seus sentimentos e refletir sobre possíveis abordagens e soluções. Isso não só ajuda a processar suas emoções, mas também reduz a carga mental ao tirar os pensamentos da sua cabeça e colocá-los no papel. Por que isso funciona? Porque o ato de escrever nos ajuda a organizar nossos pensamentos e a ver as coisas de uma perspectiva diferente. É uma forma de autoterapia que pode reduzir a ansiedade e o estresse e fomentar a autocompreensão e o crescimento pessoal. Então, o que acha? Pronto para começar a manter um diário pessoal? Vamos continuar com a 16ª estratégia. Mas primeiro pense em como integrar o hábito de escrever em um diário na sua rotina diária e como isso pode beneficiar sua vida. 16ª estratégia. Pratique a gratidão diariamente. Vamos falar de uma prática simples, mas poderosa, que pode transformar sua perspectiva de vida. Praticar a gratidão diariamente. Sêneca dizia:
Nada é mais honroso do que um coração agradecido. A gratidão envolve reconhecer e apreciar as coisas boas em sua vida, sejam elas grandes ou pequenas. Esse reconhecimento pode trazer uma sensação de bem-estar e satisfação, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Imagine começar ou terminar o seu dia anotando 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode ser qualquer coisa, desde a saúde, um encontro agradável com um amigo, até o simples fato de ter um lugar confortável para dormir. Este simples ato pode mudar sua mentalidade, ajudando-o a focar no positivo ao invés de se concentrar nas dificuldades. Por que isso funciona? Porque a gratidão nos ajuda a mudar nossa atenção para o que é positivo em nossas vidas. Isso pode aumentar nossa resiliência emocional, melhorar nosso humor e promover uma sensação geral de felicidade e bem-estar. Além disso, praticar a gratidão regularmente pode nos ajudar a desenvolver uma atitude mais positiva e otimista em relação à vida. Então, o que acha? Pronto para começar a praticar a gratidão diariamente? Este simples hábito pode trazer uma grande diferença na sua vida, promovendo paz interior e uma perspectiva mais alegre. 17ª estratégia: envolva-se em atos de bondade. Vamos falar de uma prática que pode enriquecer tanto sua vida quanto a dos outros. Realizar atos de bondade. Sêneca dizia: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Realizar atos de bondade, sejam grandes ou pequenos, pode ter um impacto profundo em sua mente e espírito. Esses atos não só beneficiam os outros, mas também promovem sentimentos de alegria e satisfação em quem os realiza. Imagine que você ajuda um colega de trabalho com uma tarefa difícil ou dedica um tempo para ouvir um amigo que precisa desabafar. Essas ações, mesmo que pareçam simples, podem trazer um sentido de propósito e conexão. Por que isso funciona? Porque a bondade gera uma resposta positiva tanto no receptor quanto no doador. Realizar atos de bondade libera endorfinas, as mesmas substâncias químicas que são liberadas durante o exercício, promovendo uma sensação de bem-estar e reduzindo o estresse. Além disso, atos de bondade podem fortalecer relações e criar um ambiente mais positivo ao seu redor. Então, o que acha? Pronto para integrar mais atos de bondade em sua vida diária? Este hábito simples pode trazer uma grande diferença, promovendo uma mentalidade mais positiva e um ambiente mais harmonioso. 18ª estratégia: cultive um hobby intelectual. Vamos falar de algo que pode estimular sua mente e trazer alegria. Cultivar um hobby intelectual. Sêneca disse: enquanto vivermos, aprendamos a viver. Ter um hobby intelectual, como ler livros, resolver quebra-cabeças, aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical, pode proporcionar um escape do estresse diário e, ao mesmo tempo, manter sua mente ativa e engajada. Imagine dedicar um tempo diário para ler um livro que você ama ou para aprender algo novo e interessante. Esses momentos podem ser não apenas relaxantes, mas também enriquecedores, proporcionando novas perspectivas e conhecimentos. Por que isso funciona? Porque hobbies intelectuais estimulam o cérebro, promovendo a neuroplasticidade e ajudando a manter a mente afiada. Além disso, esses hobbies podem ser uma forma de mindfulness, pois exigem foco e concentração, afastando a mente de preocupações e distrações. Então, o que acha? Pronto para cultivar um hobby intelectual? Esse hábito pode trazer muitos benefícios, desde o aumento do conhecimento até a promoção de uma mente mais calma e focada. 19ª estratégia: pratique a respiração consciente. Vamos falar de uma técnica simples, mas poderosa, que pode ajudar a acalmar sua mente e reduzir o estresse. A respiração consciente. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. A respiração consciente envolve focar a atenção na sua respiração, tornando-se ciente de cada inalação e exalação. Esta prática pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento, ajudando a trazer a mente de volta ao momento presente. Imagine que você está sentado em um lugar tranquilo. Feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Se sua mente começar a divagar, gentilmente traga-a de volta ao foco na respiração. Por que isso funciona? Porque a respiração consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por promover a calma e o relaxamento. Além disso, essa prática pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a clareza mental, permitindo que você lide melhor com os desafios diários. Então, o que acha?
Pronto para integrar a respiração consciente em sua rotina diária? Esta técnica simples pode trazer uma grande diferença, promovendo uma mente mais tranquila e focada, além de melhorar seu bem-estar geral. 20ª estratégia: celebre suas conquistas. Para finalizar, vamos falar sobre a importância de reconhecer e celebrar suas próprias realizações. Sêneca nos lembrava: às vezes, mesmo viver é um ato de coragem. A vida está cheia de desafios e obstáculos, e é essencial reconhecer e celebrar cada vitória, grande ou pequena. Celebrar suas conquistas ajuda a reforçar uma mentalidade positiva e a motivação para continuar avançando. Tire um momento para refletir sobre suas conquistas recentes, sejam elas pessoais ou profissionais. Permita-se sentir orgulho e alegria por esses momentos. Pode ser algo tão simples quanto concluir uma tarefa difícil, aprender uma nova habilidade ou até mesmo manter uma rotina saudável. Por que isso é importante? Porque reconhecer e celebrar suas realizações fortalece sua autoestima e promove um senso de gratidão e contentamento. Isso não só melhora sua saúde mental, mas também te motiva a perseguir novas metas e desafios com confiança. Lembre-se, celebrar suas conquistas não é um ato de egoísmo, mas sim um reconhecimento do seu esforço e crescimento. Então, a cada passo que der, reserve um momento para apreciar o quão longe você chegou e celebre cada conquista ao longo do caminho. Você merece. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!